Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana, vamos continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core 2.0. Lembrando que eu já lancei o meu curso completo de ASP.NET Core 2.0. Acesse o site e confira. Nesta aula, eu vou mostrar como popular o nosso banco de dados, que foi criado com a ajuda da ferramenta de linha de comando Entity Framework Core 2.0 Tools, usando Migrations. Então, na aula anterior, nós criamos o banco de dados e a tabela. Eu vou abrir aqui o SQL Server. Está aqui, eu criei o banco de dados tarefas e a tabela tarefas. Eu poderia ter definido aqui nas configurações como isso foi feito. Aqui em App Settings, eu defini a conexão com o nome do banco de dados. Eu poderia ter colocado outro nome aqui, mas vou deixar assim mesmo. Então, ele usou essa string de conexão e esse nome para criar o banco de dados. Tá? E a tabela foi criada com base, como esse projeto ele foi criado usando o template de autenticação. Ele criou uma pasta data onde ele tem aqui um application DB context, onde estão definidos, essa classe ela herda de Identity DB Context, onde se eu entrar aqui em Definition, eu vou notar aqui que eu tenho aqui, eu vou herdar aqui o Identity User, o Identity Role, que são as tabelas do Identity que ele vai criar. E aqui eu também tenho definido, nessa classe aqui, a minha tabela tarefas. Eu usei um dbset para fazer um mapeamento entre o meu modelo de domínio, que é chamado tarefa item, que está na pasta models, onde eu apliquei já o data annotations. Na última aula eu mostrei isso. Então, feito isso e aplicando migrations, eu criei aqui uma migração inicial. E quando eu apliquei, ela criou o banco de dados tarefas e a tabela tarefas, que eu já ajustei na última aula. Então, se eu selecionar aqui para consultar os dados dessa tabela, eu não vou ter nenhuma informação. Então, nessa aula eu vou mostrar como popular um banco de dados usando Migrations. É um recurso muito importante. Não é a única forma de você popular um banco de dados, mas o Migrations eu creio que é uma das formas mais robustas que nós temos. Então, na aula anterior, nós criamos o banco de dados, as tabelas do Identity já foram geradas também, e a tabela tarefas, já ajustada na última aula, está tudo pronto. Então, o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou popular o banco de dados e eu vou usar o Migrations. Para isso, eu vou ter que criar um novo script para popular o banco de dados. Eu vou usar o mesmo comando de criação de uma migração. Vou dar .NET-EF migrations add e vou dar um outro nome, tarefas popular db. Aí o que eu vou fazer? Eu vou definir um código SQL nos métodos up e down da migração que vai ser criada. Eu vou usar insert into para incluir e delete from para excluir, no método up e no método down. E depois eu vou aplicar o script e popular a tabela usando o comando .f database update. Então, só para você se situar, eu vou dar uma revisada aqui no Migrations. Então, para você entender melhor como funciona o Migrations, quando você cria uma migração, o Entity Framework ele vai comparar o estado atual do modelo com a migração anterior, se ela existir, é claro, e vai gerar um arquivo contendo uma classe herdada. Aqui, vamos no Migrations que ele criou. Ele herda de Microsoft Entity Framework Migrations Migration, tá vendo? Toda a migração herda dessa classe. E ele gera os métodos up, onde ele aplica
o código SQL, no caso aqui ele está criando a tabela, né? E ele também aplica o método down para desfazer, olha. Aqui ele está dando um drop table. Então, é isso que acontece quando você cria uma migração. Então, essa classe aqui, ela recebe o mesmo nome, ó, que você especifica na migração. Eu chamei de tarefas inicial, a minha migração inicial, então ele cria uma classe com esse nome. Tá? Então, no método app, ele vai ter o código C# que vai aplicar as alterações feitas no modelo para o esquema do banco de dados, desde que a última migração foi gerada. E o método down, ele vai inverter essas alterações. Ele gera também um arquivo model snapshot, que é criado e atualizado dependendo se ele já existia ou não. Então, isso eu uso para criar um script de uma nova migração. Para mim, se eu quiser remover esse script, tá, eu uso o .f migrations remove. Tá? Ele vai remover a última migração criada. Ou seja, ele vai remover o arquivo aquele arquivo de classe, né, que foi gerado para a migração mais recente. Tá? E no caso do snapshot, ele vai reverter o arquivo snapshot de volta para o estado da migração anterior. Então ele vai trabalhar, ele vai atuar tanto no arquivo de migração como no snapshot. Tá? Muito bem. Quando você quer aplicar a sua migração no banco de dados, você usa o comando .NET Database Update. Esse comando ele vai executar o método app da classe, né, de migração aplicando o banco de dados. Tá? Salvo especificação em contrário, todas as migrações pendentes serão aplicadas quando você dá o update. Tá? E se você quiser reverter uma migração que já foi criada, você dá o comando .NET Database Update e o nome da migração. Aqui você aplica, aqui você reverte. Tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai reverter, né, a migração de destino, o nome que você informar, ele vai restaurar o banco de dados para essa migração. Por exemplo, se eu criar uma migração chamada tarefas inicial, se eu quiser reverter para aquela migração, eu dou .NET Database Update e o nome da migração, eu faço a reversão da migração. E para mim executar um código SQL customizado, que vai ser o que nós vamos fazer nessa aula, eu uso o método Migration Builder SQL no método up e down da classe de migração. Então nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou popular o banco de dados usando o Migrations e eu vou definir um código SQL no método app para incluir dados na tabela tarefas. Então eu vou usar a classe Migration Builder SQL e vou dar um insert into tarefas, aí os campos e os valores. Depois eu vou ter que definir no método down, usando o Migration Builder SQL, o comando delete from tarefas que vai reverter essas inclusões. Então, para mim fazer isso, eu tenho que usar este método. Então vamos lá. Eu vou aqui abrir, né? Eu vou deixar aqui para a gente acompanhar as migrações. E aqui eu vou dar um Ctrl aspas simples para ele abrir uma janela de comando aqui no Visual Studio Code. Então, eu vou criar uma migração. Né? Então, eu vou dar .NET EF Migrations add tarefas popular DB. Ele vai criar um arquivo de script com esse nome que vai herdar do migration. Ele vai gerar os dois métodos up e down vazios para mim poder usar com código customizado. Ó, ele criou, note que ele criou aqui, ó. Para mim reverter, se eu quiser reverter, eu daria .NET EF Migrations Remove. Eu removeria esse arquivo de script, tá?
Então, deixa eu limpar aqui. Então eu vou abrir o arquivo que ele gerou aqui, ó, tarefas popular DB, que é uma classe C#. Ó. Observe que eu tenho os métodos up e down vazios. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir o meu código SQL customizado. Então para fazer isso, eu tenho que usar, ó, a instância do Migration Builder. Eu vou usar o método SQL. Ele vai executar o comando SQL. Para ganhar tempo, eu já tenho aqui um código que eu vou incluir aqui para me ganhar tempo na digitação. Tá? Então aqui, ó, eu dou insert into, na tabela tarefas, a data da conclusão, o campo está completa e o nome. E aqui eu estou incluindo os valores, data de conclusão, o campo do tipo bit, 1 é true e 0 é false. E aqui o nome da tarefa que eu chamei tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Tá? E aqui, para mim desfazer isso, eu apenas dou esse comando aqui, ó. Eu poderia usar um outro comando, mas eu vou usar esse comando aqui, ó. Delete from tarefas. Ele vai deletar todas as informações da tarefa. Ele não vai dar um drop na tabela, tá? Ele vai zerar os dados da tabela, tá? Então perceba que aqui o campo do tipo identity não é incluído. Ele é gerenciado pelo banco de dados. Ele vai ser incrementado automaticamente. Então, ó, já definiu o código SQL na minha migração, ó, que era de migration, e agora eu estou pronto para executar a minha migração. Então, olha, para mim executar, deixa eu voltar aqui para você ver o comando, ó, eu vou dar o .NET EF Database Update. Então, ele vai aplicar aqui para encher a tabela tarefas com dados. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Então, eu vou dar o .NET EF Database Update. Então, ele vai aplicar a migração tarefas popular DB, né? E vai popular a minha tabela tarefas com informações. Ele vai demorar um pouquinho. Tá aqui. Ele já concluiu. Tá? Deixa eu atualizar aqui. Então vamos ver as tabelas. Agora eu vou dar um select aqui, ó. Olha aqui, ó, as minhas informações. Note que o ID, ele não está 1, 2, 3, porque eu andei fazendo alguns testes. Eu andei incluindo e deletando os dados. Então, como o campo é auto-incremental, tá? Ele já tinha usado os ID 1, 2, 3, 4. Então, mas ele incluiu 5, 6, 7, né? Então, a primeira tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Ó. Essa tarefa está concluída, essa tarefa não está concluída. Então, dessa forma, eu tenho a minha tabela populada com as informações e eu posso continuar. A nossa próxima etapa, então agora que eu tenho a tabela, ao invés... Então, a minha migração está aqui, né? Eu já apliquei. Lembra que eu criei um serviço definido aqui, ó, onde eu estava obtendo as informações de tarefas da memória, criada aqui nesse serviço. Então eu vou criar um novo serviço, só que agora o serviço ele vai acessar o meu banco de dados, ele vai vir aqui nesse banco de dados e vai exibir essas tarefas. Tá? Então eu vou criar um novo serviço, e depois eu vou mostrar como consumir esse serviço no nosso controlador, exibindo para o usuário não mais as informações que eu defini aqui na memória, nesse serviço, mas eu vou criar um serviço que vai acessar o meu banco de dados, que agora possui informações. Então, essa é uma das formas de você preencher uma tabela de banco de dados usando migrations, né? E na próxima aula eu vou mostrar como criar o serviço e como consumir esse serviço exibindo as informações numa página de uma aplicação ASP.NET Core. Até a próxima semana.